Oi, eu sou o enfermeiro Breno, tudo bem? E você sabia que nesse copo d'água aqui pode ter uma ameba? Pois é. Essas amebas causam uma patologia chamada amebíase. E a amebíase não é nada mais nada menos do que o contato da ameba em formato de cisto com o nosso corpo. E ele pode ser como? Bem, basicamente através das fezes humanas contaminadas. E aí você se encontra, mas como é que ela pode estar aqui nessa água? Bom, de algumas formas. Ou com a falta de higiene básica, né, saneamento básico do indivíduo, onde ele realizou indevidamente a higiene ou não realizou a higiene das mãos, ou então de qualquer parte que possa estar contaminando a água. Então, por exemplo, uma ida ao banheiro onde não houve a higiene adequada e posteriormente a contaminação dessa água, quando eu for ingeri-la, ela vai estar contaminada com a ameba em formato de cisto que vai entrar em meu corpo. Ou então pela ingestão de alimentos que estão contaminados em solo contaminado. Como, por exemplo, quando não há higiene, ou melhor, saneamento básico no local, é feita as fezes em local de terra, e essa terra é contaminada pelo alface, por exemplo. O alface com tal contaminado e não feito a higiene correta do alimento, né, a descontaminação do alimento feita corretamente de forma manual, ou seja, de forma mecânica, onde você tira a contaminação por mão e água da folhagem para o talo, você tem a contaminação do alimento e posteriormente vai ter a contaminação no seu corpo, onde a ameba em formato de cisto entra até o nosso intestino grosso e lá ela se sente confortável para que passe para a fase de trofozoito. Essa fase de trofozoito ela muda em alguns aspectos, nos quais ela vai ter maior produção de outras amebas e vai estar danificando a parede do nosso intestino. Nisso, com o intestino danificado, nós teremos dificuldade para absorção de líquidos e também posteriormente teremos fezes pastosas. Essas fezes pastosas vão estar sendo excretadas e, como eu disse, com a falta de higiene e saneamento básico, se você introduzir essas fezes, seja por alface, ou hortaliças no geral, que você tenha numa horta ou em algum tipo de rio, córrego, ou então ingestão de água contaminada, seja pela falta de higiene nas mãos com as fezes contaminadas, ou então em córrego contaminado com fezes contaminadas, você pode estar ingerindo novamente a ameba em formato de cisto, tá certo? Então fique ligado para que você não se contamine. E caso tenha algum dos sintomas que eu descrevi, como por exemplo fezes pastosas, dificuldade para absorção dos alimentos e de líquidos, consulte um médico ou enfermeiro que ele pode te dar mais informações e como tratá-las. É uma doença simples que pode ser evitada com a higiene correta. Pessoal, e aqui eu mostro para vocês um pouco de como é feita a realização da higienização correta das mãos, tá? Então, aqui vocês podem estar vendo como é a maneira mais adequada de realizar a higienização, para que você evite os protozoários e não tenha o risco de contrair a patologia da amebíase. É um processo um pouco demorado, mas aqui é a forma mais correta, tá bom?